Recentemente eu compartilhei a videoaula desta meia. Uma meia de crochê com uma técnica de tricô na agulha de crochê. Esse ponto com essa elasticidade, essa flexibilidade e maciez incrível. E eu fiz a videoaula assim, a peça com 3 cores. E para minha surpresa, eu recebi inúmeros pedidos, muitos mesmo, para fazer a peça de uma cor só. E nunca tinha acontecido isso. Diante de tantos pedidos, eu achei por bem atender. E fiz outro par de meia, com uma cor só. Essa videoaula é para você que solicitou que eu fizesse essa peça. Para você que caiu aqui de paraquedas, olha aí, ó, você vai aprender agora a fazer uma meia bastante quentinha, flexível. É o tricô na agulha de crochê. Eu sou a Andréa Almeida, designer de crochê. É um prazer receber você aqui em mais uma videoaula. Essa é a videoaula na versão para canhotos. Se você for destro ou destra, eu vou deixar o link da versão para destro aí embaixo na descrição do vídeo. É só clicar para você ser direcionado à versão para destros. Antes de começar a fazer a meia, eu vou só dar algumas explicaçõezinhas. Esse é um ponto que tem essa textura de tricô, mas é feito na agulha de crochê, e ele tem que ser feito de forma subindo e descendo. Essas carreiras não são feitas circulares, não são feitas nesse sentido, elas são carreiras que a gente faz subindo e descendo. Então, em uma única carreira, vamos fazer o ponto do cano da meia, o ponto do corpo da meia e o da pontinha dos dedos. Outra observação é que existe redução no tamanho, esse tipo de ponto reduz, então eu vou explicar direitinho como você vai calcular o tamanho da peça, e as costuras da meia ficam para o lado de dentro, ó, aqui tá uma costura, aqui tá a outra, elas ficam assim, ó. Então eu vou te explicar tudo isso nessa aula. Para fazer essa meia, eu vou usar o fio Hobby Baby Kids da Círculo, agulhas número 4,5 e 5, tesoura, trena ou fita métrica e marcadores. Antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre o fio Hobby Baby Kids da Círculo. Ele tem tex de 400, cada novelinho de 100 gramas tem 250 metros. Essa cor aqui é a cor Vitoriama, número 3470. Esse fio, ele tem uma tecnologia, um tratamento chamado anti-peeling, que significa que ele não faz bolinha. As peças, depois de pronta, ficam assim com uma textura muito boa. Ele não deforma, ele não amassa os pontos, ele mantém o aspecto por muito mais tempo. Por isso que eu gosto desse fio. Você pode usar um outro fio, sim. Se você usar um outro fio que tenha tex em torno de 400, o tamanho pode ficar igual. Então, você pode usar outro tipo de fio, mas eu aconselho, se você puder, use um fio que tenha a tecnologia anti-peeling e que tenha uma maciez, uma textura que vale a pena, tá? A agulha recomendada aqui pelo fabricante é a agulha 2,5 a 4, e eu estou usando 4,5 e 5, porque este ponto que a gente vai trabalhar precisa ser feito com agulhas um pouco mais grossas. Para ter essa textura macia assim, ó, e elástica, não pode fazer ponto que fique apertado, ele tem que ficar bem folgadinho, não é ponto largo, é ponto folgadinho, tá? Eu vou medir o meu pé, vai pegar a fita e vai colocar aqui, ó, no dedão, aqui embaixo dele mesmo, e vai trazer até o calcanhar. Só um pouquinho aqui, ó, só na curvinha mínima mesmo do calcanhar. Que no meu caso aqui, deu 26 centímetros. Anota bem, 26. Eu já vou passar isso pro caderninho. E o cano, você vai medir daqui, ó, da curvinha do pé, da curvinha, até a altura que você quer. Então, no meu caso aqui, ó, eu quis um total de 12 centímetros para ficar até aqui, porque eu gosto de dobrar. Então, 26 aqui e 12 aqui. Por isso que a minha meia tem 38. Vou colocar no pé. E vou dobrar. Esse é o tamanho da minha meia. Tá vendo? Aqui tem os 26 centímetros e aqui 12 de cano. Vamos lá pro caderninho agora? Você viu que eu medi lá, da sola até o calcanhar, 26 centímetros e o cano da meia 12
centímetros. Total, 38 centímetros. Só que se eu fizer uma correntinha inicial com 38 centímetros, ela vai encolher bastante. Porque normalmente esse ponto ele encolhe uns 14, 15%. Depois que a gente faz a correntinha, quando começa a fazer o ponto, ele encolhe. Então vamos fazer uma continha aqui, ó. Uma medida aqui da sola, 26 centímetros mais 15%, vai para 29,90. Então, 29,90 eu vou arredondar. Eu preciso que a sola tenha 30 centímetros na correntinha inicial, tá bom? Porque vai reduzir. E esse cano aqui, ó, 12 centímetros. 12 mais 15%, 13,8. Entre 13 a 14 centímetros. Vamos imaginar aqui 14 centímetros. Portanto, eu preciso fazer uma correntinha inicial de 44 centímetros. A correntinha inicial vai começar com mais ou menos 44 centímetros. Começa a correntinha com a agulha número 5. Faz a primeira correntinha folgadinha, que é para aproveitar. Não faz nozinho, não. Nozinho incomoda no pé, tá? 3 correntinhas, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já fiz 10 correntinhas. A gente vai fazer e vai medindo até atingir, no meu caso aqui, 44 centímetros no seu. Vai depender do tamanho da sua peça, tá bom? Mas não esquece de contar. Para medir a correntinha, você coloca aqui, ó, no início e vai levando ela sem esticar, não estica, só vai conduzindo assim, ó, e medindo, ó. 37, 44 centímetros. Eu atingi os 44 centímetros que eu precisava com um cordão de 78 correntinhas. Vou pegar o meu caderno e vou anotar que foram 78 correntinhas, que começa com 44 centímetros, mas que vai terminar com aproximadamente 38. Marca, porque depois você vai fazer outro pé da meia, você tem que ter essas informações corretamente, tá? Vou fazer a primeira carreira agora com pontos baixíssimos. Só que esses pontos baixíssimos eu não vou pegar aqui pela frente da correntinha. Eu vou pegar aqui atrás, nessa laçadinha que fica aqui atrás, ó. Toda correntinha tem 2 laçadinhas na frente e uma atrás. Eu coloco a correntinha de frente para mim, coloco o dedo polegar aqui, o indicador aqui, ó, segurando elas assim, ó, delicadamente, ó, segura, ó, e vira. Tá vendo? Ela tá aqui, eu seguro e viro. Quando eu viro, olha aqui, ó, eu enxergo direitinho. Cada correntinha tem uma laçadinha aqui atrás, ó. Olha a primeira aqui, ó. Você percebe, ó, a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta. E aí eu vou fazendo aqui, ó. Insere, não precisa levantar a correntinha de subida, não precisa pular nenhuma, é só laçar e fazer um ponto baixíssimo. Inserir a agulha lá no próximo carocinho, laçar, fazer um ponto baixíssimo. Inserir no próximo, laçar, um ponto baixíssimo. Vou fazendo um pontinho em cada laçadinha, até que esteja faltando apenas 12 correntinhas aqui para terminar. Nas últimas 12 correntinhas, eu preciso trocar a agulha. Faltam 12 correntinhas para terminar a carreira. Agora eu vou trocar de agulha, eu vou trabalhar com agulha um pouquinho mais fina, agulha 4,5. Para facilitar, não ter que ficar contando toda vez, eu vou deixar aqui um marcador. Porque assim eu sei que toda vez que chegar nessa parte aqui, eu vou ter que trocar de agulha. E continuo fazendo agora os pontos baixíssimos. Terminei a carreira, vou virar. Vou fazer agora um ponto baixíssimo com essa mesma agulha, um ponto baixíssimo em cada um desses pontos, pegando a laçadinha lá de trás, ó. A gente não tem aqui, ó, as duas perninhas aqui em cima, como se fosse uma correntinha, né? Eu vou pegar só a laçadinha de trás, ou seja, a perninha lá de trás, vou laçar, vou inserir a agulha, aliás, laçar e puxar e fazer um ponto baixíssimo em cada ponto de base, pegando apenas uma laçadinha.
Cheguei aqui onde tá o marcador, tiro o marcador, faço o último pontinho com essa agulha, coloco de novo o marcador, troco a agulha. Vou trabalhar agora um ponto baixíssimo em cada ponto de base até o final da carreira com essa agulha um pouquinho mais grossa. Terminei a carreira, viro e continuo fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Essa já é a terceira carreira, tá? Não esquece que lá na pontinha tem que trocar a agulha. Então, essa é a terceira carreira de ponto baixíssimo. A partir da próxima carreira, o ponto muda. Depois de fazer 3 carreiras de ponto baixíssimos, é hora de medir. Tinha 44 centímetros inicialmente. Agora, começando aqui pelo 0, sem esticar, tá com 40 centímetros. 40 centímetros, reduziu 4. Depois de fazer essas 3 carreiras, eu preciso começar a trabalhar o outro ponto, que é esse ponto diferente aqui, ó. E ele vai um ponto diferente aqui no corpo e um ponto diferente aqui no cano. Então, a gente já tem que definir o tamanho de cada parte da meia. A sola, 26 centímetros, o cano 12, total dá 38. Eu estou com 40 ainda. Então, eu estou com 1 centímetro a mais ainda em cada parte. Então, vamos trabalhar com esse 1 centímetro a mais, porque conforme for fazendo a meia, ela vai reduzir e vai chegar. Então, eu vou deixar 27 centímetros para a sola e 13 centímetros para o cano. 27 centímetros para a sola, né? Que é 1 a mais do que a minha medida, mas que vai chegar nessa medida. Ó, vai dar aqui. Então, eu pego um marcador e coloco aqui. Vou colocar um marcador aqui. E vou contar. Vou contar quantos pontos ficaram para cada parte. Então, eu vou contar aqui, ó, desde o marcador até aqui a ponta tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28 pontos. O finalzinho lá. E aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38. Aqui tem 50 pontos. Os 12 iniciais aqui, mais 38 aqui. E aqui 28. Então, ficou 12 pontos para os dedinhos, 38 pontos para o corpo da meia e 28 para o cano, que dá o total de 78 pontos. Então, agora eu vou começar a trabalhar o ponto diferente aqui. Então, eu tô na parte dos dedinhos. A parte dos dedinhos a gente trabalha com a agulha 4,5. Fazer os 12 pontos iniciais. Trabalhei 12 pontos baixíssimos, tá? Porque agora não será ponto baixíssimo na carreira toda, somente os 12 primeiros. Em todas as carreiras, os 12 primeiros pontos aqui da parte dos dedinhos será feita sempre com ponto baixíssimo e sempre com agulha número 4,5. Do restante é que muda. Vamos colocar o marcadorzinho aqui para não precisar ficar contando toda vez, né? Vou trabalhar agora um ponto fantasia. Então, laço a agulha, vou inserir aqui, ó, na laçadinha lá de trás do ponto, tá? Vou puxar o fio, puxar a laçada e passar essa laçada por dentro dessas outras duas. Ó, vou fazer isso 3 vezes. Laça o fio, coloca lá na laçadinha lá de trás, puxa a laçada, segura aqui, ó, e passa ela por dentro das outras duas. A maneira mais fácil de você conseguir passar a laçada por dentro das duas é segurando, ó. Laça o fio, insere aqui na laçadinha de trás do ponto, puxa a laçada. Puxou, segura tudo aqui, ó, e passa a laçadinha por dentro dessas duas, ok? Fiz 3 vezes esse ponto. Agora, eu vou fazer meio ponto alto em cada ponto de base até chegar aqui nesse outro marcador. Então, laça o fio, insere aqui, ó, na laçadinha lá de trás, laça o fio e puxa. Estando com 3 laçadas na agulha, laça novamente e tira as 3.
É o meio ponto alto, esse já é bem mais conhecido, ele tem um bom rendimento, então faz rapidinho isso aqui. E no instante eu vou chegar ali no outro marcador. Pronto, cheguei no outro marcador, daqui para frente é a parte do cano da meia. Daqui para frente eu mudo o ponto, então eu vou deixar aqui o marcador aqui um pouquinho. E aqui eu vou trabalhar um ponto que é igual ao que eu fiz aqui no comecinho, aqueles 3 primeiros, ó. Você vai fazer assim, vai laçar a agulha, vai inserir aqui na laçadinha de trás, laça o fio e puxa e já passa ele por dentro das laçadinhas. Parece o meio ponto alto, só que o meio ponto alto, você puxa o fio e aqui laça de novo. Esse não laça de novo, você já passa ele por dentro das laçadinhas. E não pode esquecer de colocar aqui o marcador, eu já tô esquecendo. Já desde o primeiro ponto, já fiz 3 pontos, então vou colocar o marcador aqui. Porque assim fica mais fácil, não precisa ficar contando pontos, basta seguir até onde está o marcador, e ali, chegou no marcador, já sabe que tem que trocar o ponto. Chegando no final da carreira, eu vou virar a peça, vou trabalhar as próximas carreiras agora com ponto baixíssimo. Então, novamente, ó, um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Aqui com a agulha número 5, só lá na pontinha com a agulha número 4,5. Certo? Fiz aqui os pontos iniciais. A carreira toda será feita com ponto baixíssimo. Aqui não tem mudança de ponto. Mas a gente mantém o marcador. Porque assim, quando chegar na carreira que precisa mudar de ponto, não vai ser necessário ficar contando. Então, aqui, ó, pontos baixíssimos, a carreira toda. Cheguei no outro marcador e vou continuar fazendo ponto baixíssimo. Só que vou usar agora a agulha mais fininha. Então, faz o primeiro ponto e já coloca o marcador. Terminou a carreira, vira. Continua com a mesma agulha número 4,5 e vai fazer os 12 primeiros pontos. Ponto baixíssimo. Tira o marcador. Faz aqui o último ponto com essa agulha. E volta o marcador. Troco a agulha e continuo fazendo. Um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Terminando a carreira, vai virar a peça e fazer a terceira carreirinha de ponto baixíssimo. Estou finalizando a terceira carreira de ponto baixíssimo, já com a agulha menor, porque aqui é a parte da ponta dos dedinhos. Viro a peça, faço novamente 12 pontos baixíssimos com essa mesma agulha. Logo depois dos 12 pontos, eu vou mudar a agulha, pegar a agulha número 5,5 e começar mais uma carreira de ponto fantasia. Vou fazer inicialmente aqueles 3 pontinhos que parece o meio ponto alto, só que não é, né? Então, insere, agulha, puxa a laçada e passa a laçada por dentro das outras duas. Em seguida, trabalhar meio ponto alto até chegar no marcador. E do marcador para frente, eu vou repetir o ponto fantasia, aquele que parece meio ponto alto, em que você laça a agulha, insere, puxa a laçada e passa por dentro das outras duas laçadas. Repete até o final da carreira. Esta é a sequência do ponto. 3 carreiras de ponto baixíssimo, uma carreira de ponto fantasia. E ela forma esse relevo, tá vendo? Olha, você percebe que tem um relevo aqui. O ponto fantasia fica mais baixo, o ponto baixíssimo fica essa carreira com relevo mais saliente. Eu vou repetir essa sequência até dar o tamanho do peito do pé.
A parte da frente da meia, a parte que fica no peito do pé, já está pronta. Observa que aqui é mais largo, a parte do cano da meia aqui é um pouquinho mais estreito, e aqui a parte da pontinha dos dedos ainda mais estreita. E eu já fiz essas faixas, tá vendo? Aqui, ó, em relevo, são as faixas de ponto baixíssimo. Foram feitas 6 faixas. 3, 4, 5, 6 faixas de ponto baixíssimos. E essa parte mais baixa do relevo é a parte do ponto fantasia, que envolve o meio ponto alto. Esse foram feitas 5 faixinhas, tá? Agora, eu vou fazer a 6ª faixinha nesse relevo e vou fazer aqui junto, porque agora já começa a fazer o calcanhar da meia. E a parte do calcanhar será feita aqui, no corpo da meia, um pouquinho recuado. Então, eu vou pegar um marcador e retrocedendo um pouquinho aqui do cano da meia, eu vou contar 10 pontos, ó. O marcador tá aqui, do cano da meia, eu vou contar 2, 4, 6, 8, 10. E vou marcar aqui, ó, no 11º ponto. Então, entre esse marcador e esse, ficaram 10 pontos de afastamento aqui, de espaço. Quem estiver fazendo uma meia infantil pode deixar menos, pode deixar 5 ou 6 pontos, se for uma meia infantil. Começo fazendo os 12 pontos iniciais com agulha 4,5, pontos baixíssimos. Fiz os 12 pontos, volto o marcador, troco a agulha. Faço os 3 pontos iniciais aqui, o ponto fantasia. E agora eu vou trabalhar pontos, meio ponto alto até chegar nesse marcador. Completei meio ponto alto até chegar no marcador. Aqui eu vou retirar o marcador e vou fazer aqui, na mesma base, 3 pontos, ó. Meio ponto alto, 1, 2 e 3. Na mesma base, tá? Então, eu fiz aqui um aumento. E agora eu continuo fazendo meio ponto alto para cada ponto de base até o próximo marcador. Não há necessidade de deixar marcador aqui, porque a gente consegue perceber nitidamente onde aconteceu os aumentos. Então, não precisa colocar marcador ali. Cheguei no marcador, aqui eu vou removê-lo, vou fazer o ponto do punho, que é aquele ponto fantasia, ó, já fiz 2, volto o marcador no primeiro ponto, e vou terminar a carreira fazendo esse ponto. Aqui nada muda. A única diferença dessa carreira para as demais é que teve esse aumento aqui, do calcanhar. Todo o restante é feito da mesma forma, nada muda. Terminando a carreira, vira meia. E inicia a próxima carreira, que é uma carreira de pontos baixíssimos. Cheguei na parte onde tem o aumento, olha aqui, os 3 pontinhos no mesmo ponto de base. Aqui, eu vou trabalhar nos pontos, um ponto sobre cada ponto de base, o ponto baixíssimo, ou seja, nas carreiras de ponto baixíssimo, nada muda, não tem aumento. Vou virar para o lado direito aqui, para a gente conseguir ver melhor. Ó, aqui o lado direito, estão aqui os 3 pontos, o aumento. Eu já fiz um ponto baixíssimo em cada um deles, e eu vou terminar essa carreira, voltar e fazer mais uma. Portanto, serão 3 carreiras de pontos baixíssimo, sem nenhum aumento, apenas mantendo a quantidade de pontos que já está na peça. Fiz as 3 carreirinhas de ponto baixíssimo, e já avancei aqui a carreira de ponto fantasia, né? Estou fazendo meio ponto alto, um sobre cada ponto de base. Então, aqui, a minha peça, que nesse intervalo aqui, ó, do corpo da meia, tinha 38 pontos, agora tem 40. 40 só nesse pedaço aqui, porque a meia toda tem 78, ou seja, agora está com 80, que é 40 aqui
28 aqui, 12 aqui, não é? Se você está seguindo a mesma medida que eu, a sua peça também vai estar com essas quantidades. E eu tô me aproximando aqui, ó, de onde foi feito o aumento. Então, eu vou fazendo aqui um ponto sobre cada ponto de base até chegar ali. Então, aqui, esses 3 pontos, agora eu vou fazer 6. Então, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. 1, 2. No próximo, 1, 2. E no próximo, 1, 2. Tá? Então, nos pontos baixíssimos, não fiz aumento, mas aqui no ponto fantasia eu continuo fazendo aumento porque eu preciso fazer o tamanho do calcanhar. E continuo a carreira. E depois eu vou fazer as 3 carreiras de meio ponto alto sem aumentos, e só quando eu estiver na próxima carreira de ponto fantasia é que eu mostro a sequência. Depois de fazer 3 carreiras de pontos baixíssimos, fiz a carreira do ponto fantasia, cheguei aqui na parte onde tem os aumentos, tá? Aqui foram feitos 3 pontos, aqui foram feitos 6, e agora eu vou fazer 12, porque nos próximos pontos agora aqui, estou na direção dos aumentos, aqui eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base até completar 12 pontos. Fiz os 12 pontos, agora eu sigo fazendo um ponto sobre cada ponto de base até chegar no marcador. Ali eu mudo o ponto fantasia e vou até o final da carreira. Eu vou continuar fazendo aqui a carreira, vou fazer as 3 carreiras de ponto baixíssimo e depois eu volto mostrando como fazer a redução dos pontos. A gente aumentou, depois a gente tem que reduzir. Já cheguei no calcanhar, depois de ter feito as 3 carreiras de ponto baixíssimo, estou trabalhando aqui o ponto fantasia. Bom, cheguei aqui na parte onde tem que fazer a redução, aqui eu vou fazer a diminuição, tem 12 pontos, eu vou diminuir para 6. Para fazer isso, eu tenho que fazer 2 pontos fechados juntos, fazendo assim, ó. Deixo a laçadinha bem ajustadinha aqui na agulha, laça o fio, insere lá no próximo ponto de base, pegando aqui ó, pela laçada de trás. Laça o fio e puxa. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Não vou fechar o ponto agora, vou laçar novamente, inserir lá no próximo ponto, ó. Laço o fio e puxa. E agora eu fiquei com 5 laçadinhas na agulha. Então, agora sim, eu laço e puxo as 5. Portanto, eu tenho aqui, ó, 2 bases. Puxei os 2 pontos, mas quando eu fechei aqui em cima, ficou uma base só, ó, só uma correntinha aqui de base, porque eu fiz 2 pontos e fechei juntos. Ó, de novo, vou no próximo agora, laço e puxo o fio, fiquei com 3 laçadas, laço a agulha, vou no próximo, laço e puxo, fiquei com 5 laçadas, laço e puxo as 5. Já fiz 2 reduções. De novo. Mais uma redução. Mais uma. Então, já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, mais 2 ainda. A quinta redução. E a última. Tá? Então, os 12 pontos daqui se tornaram 6. Agora, eu vou continuar fazendo o meio ponto alto, um sobre cada ponto de base, até chegar lá no marcador. Chegando no marcador, eu continuo fazendo o outro ponto fantasia. E depois eu vou fazer as 3 carreiras de ponto baixíssimo. Já fiz as 3 carreiras de ponto baixíssimo, já estou na carreira de ponto fantasia e fazendo já a curvinha. E agora eu vou fazer aqui a redução, ó. Cheguei na parte da redução, aqui eu tive 6 pontos, porque foi feita a redução, né, de 12, voltei para 6, e agora eu faço novamente a redução para ficar com 3 pontos. Eu vou finalizar a carreira e fazer
os pontos baixíssimos, 3 carreiras de ponto baixíssimos e voltar com a última redução. Novamente fiz as 3 carreiras de ponto baixíssimo e fiz o ponto fantasia até chegar na parte da diminuição, ó. Tem aqui 3 pontos e agora esses 3 se transformam em apenas um. Então eu tenho que fazer o procedimento aqui, ó, em 3, pegando 3 pontos base, ó, 1, 2 e finalmente o terceiro. E agora eu puxo todas as laçadas, tá vendo? Fazendo apenas um pontinho e continuo a carreira fazendo o ponto da maneira como eles se apresentam. Terminei a carreira, olha só, a última diminuição foi aqui, né, os 3 pontinhos. E terminei a carreira e agora é só fazer a costura, tá? Como que é feita a costura? É feita pelo lado direito. O lado do avesso é esse lado aqui, ó, lisinho, que não tem o desenho, né, canelado. E o lado direito é esse lado, que tem esses morrinhos, olha, ele faz o relevo aqui certinho, você vê ele caneladinho, né? Eu tenho 11 faixinhas de ponto baixíssimo e 11 do caneladinho. Se você contar aqui, ó, 11 dessa e 11 dessa certinho. E terminou exatamente na sequência, ó. Aqui é uma carreira de ponto fantasia e a primeira carreira lá são os pontos baixíssimos. Então tá a sequência exata, tá tudo certinho, o tamanho correto. E aí, você tá gostando desse conteúdo? Tá achando interessante essa videoaula? Se você gosta desse conteúdo e ainda não está inscrita no canal, aproveita para se inscrever agora. É muito importante a sua inscrição para você receber notificação sempre que um vídeo novo for compartilhado aqui no YouTube. Então, eu vou fazer a costura juntando as duas pontas. Viro a peça, coloco assim, ó, paralela, né? Um e outro, dá uma encostadinha. Vou pegar a agulha, né? Agulha número 4,5. E a primeira coisa que eu vou fazer é trazer essa laçadinha pra cá, pra ela ficar aqui na minha direção. Então, eu vou inserir aqui a agulha no ponto, no primeiro ponto, ó. Pode pegar 2 laçadinhas aqui, não tem problema. Eu pego 2 laçadinhas aqui, laço o fio que tá lá e trago pra cá. Pronto, o fio ficou na minha direção. Agora eu vou fazer o fechamento pegando uma laçadinha daqui e uma laçadinha de lá. Laço o fio, fecho com um ponto baixíssimo. Pego uma laçadinha daqui e uma de lá. Laço o fio, faz o ponto baixíssimo. Uma laçadinha daqui, uma laçadinha de lá. Observa que eu tô pegando a laçadinha externa, né, ó. Eu pego uma laçadinha daqui, que é a que tá na minha direção, portanto, é a laçadinha externa, não pego lá de dentro. E a de lá, ó, tem 2 laçadinhas, uma pra dentro, uma pra fora. Eu pego a de fora. Deixa essa laçadinha de dentro lá dentro da meia, tá? Então, é uma daqui e uma de lá. Laço o fio e puxa. Delicadamente. Não faz esse ponto apertando, porque senão essa costura vai ficar repuxando. Também não faz ela largona, frouxa, para essa costura não ficar toda molenga, toda diferente. O tensionamento do ponto tem que ser o mesmo que foi utilizado para fazer a meia. Porque assim, essa costura vai ficar, ó, como se fosse mais uma carreirinha da sua meia, ó. Por isso ela tem que ter a mesma tensão, tem que ter tensionado da mesma forma, nem apertando e nem deixando frouxa. Faça com a mesma pressão que você usou para fazer a meia, use a mesma pressão para fazer a costura. Não pula nenhum ponto, porque realmente essa costurinha tem que parecer que é mais uma carreirinha do seu crochê, então não pula e também não repete, tá? Se já usou essa laçadinha, não põe de novo nela, vai na seguinte. Lá do outro lado também, ó. Ó, peguei uma laçadinha seguinte aqui, lá eu vou pegar a seguinte, essa aqui já tá ocupada, vem na próxima. Tá? Porque assim, como tem a mesma quantidade de pontos, vai dar certinho a quantidade da costura aqui, tá? Vai fazendo e prestando bem atenção no que tá fazendo, de vez em quando faz assim, ó, pra dar uma olhada, pra ver se tá ficando certinha. Olha a costura pronta. Ela fica um pouquinho mais saliente aqui do que os outros relevos. Pouca coisa, mas é bem discreto.
bem discreto mesmo. E o fio terminou aqui, ó, na pontinha dos dedos, a parte onde a gente vai fechar, aqui é a parte do cano, que fica aberta, olha como é que tá ficando o resultado. Agora eu vou cortar o fio, tá? E eu corto uma quantidade aqui, ó, solta aqui, para que eu possa costurar. Não corta muito rente, não, tem que costurar aqui. Puxa a laçada, até que o fio fique solto, olha, ficou solto. E você viu que o fio do início do trabalho ainda está aqui? Esse fio do início do trabalho vai me ajudar a amarrar aqui o nozinho. Mas se você já arrematou, tudo bem. Mas se você ainda não arrematou, aproveita e usa agora. Coloquei o fio numa agulha sem ponta, agulha de tapeceiro. Agora eu vou passar o fio assim, ó, entre as laçadinhas dos pontos, ó. Passa assim, ó, entre as laçadinhas do ponto, ó. Os pontos, eles têm essas laçadinhas assim, a gente vai passando, ó. Vai passando a agulha aqui e puxa o fio. Passa nessas laçadinhas, puxa. Continua passando, ó. Passei por todos os pontinhos. Agora eu faço assim, ó, deixa o fio do início do trabalho aqui pra fora e puxa. Ó, olha como eu puxei. Puxei, fechando assim, aqui essa abertura. Fechei. Fechei a abertura, dá uma puxadinha aqui com um pouquinho de força, mas sem repuxar demais, apenas um pouquinho de força, ó. Aí aproveita e dá um nó no o fio do final agora com o fio do início do trabalho. O fio do início estava aqui, a gente dá o nó. Falei que não ia nozinho na meia, mas olha aqui, ó. Esse não tem jeito, tá? Para ficar firme, esse a gente faz. Ele fica bem lá na frente, tá pro lado de fora, inclusive. Você vê que não tá do lado do avesso. Nós estamos fazendo essa costura do lado direito. Então aqui ele não vai incomodar. Agora eu preciso reforçar essa costura. Vou deixar a meia aqui assim, ajeitadinha assim, ó. Peito da meia para cá, calcanhar lá para trás, deixa ela assentada assim. E eu vou fazendo uma assentada nessa costura, eu vou dar uma reforçada. Passando a agulha, ó, peraí, já sei. Passando a agulha de um lado e do outro, assim, ó, delicadamente. Tá firme aqui os pontos, mas a gente tem que passar delicadamente, ó. Passa de um lado pro outro. Volta lá e passa de novo. E vai fazendo bonitinho, porque você tá do lado do direito da sua meia. Não faz uma costurinha bonitinha aqui, ó. Um reforço de costura bem bonitinho. Um reforço de costura que não fique feio. E que não fique apertado. A ideia não é apertar. Não é para apertar, não. É só para evitar que a meia, quando a gente colocar no pé, que ela venha se abrir aqui, ó. De novo, mais um. Só para ficar firminha, fechadinha aqui, ó. Olha como é que ficou. Tá vendo? Ficou fechadinho. Agora eu volto, vou virar aqui, ó. E faço de novo, mais uma vez. Pronto. Isso já foi suficiente. Não precisa mais do que isso. Pode sim dar aqui mais uma amarradinha sem apertar muito, só para poder o fio não escorregar, ó. E agora eu vou passar o fio lá para dentro. Leva a agulha lá para dentro. Vou colocar a mão aqui, dentro da meia, ó. Puxar a agulha. Levei o fio para lá. Leva o outro fio também. Vai com a mão e puxa. A meia já está costurada, ó. Agora, olha aqui, ó, o lado do calcanhar, o lado do peito do pé. Agora eu preciso fazer o outro pé da meia com a costura para dentro. E é bem simples, é só fazer a mesma peça, só que você primeiro vai fazer o calcanhar, depois vai fazer essa parte aqui, ó. A gente aqui no caso, eu comecei fazendo primeiro esses pontos sem aumento, sem redução aqui, não é?
e por último fiz o calcanhar. Para que a outra peça seja invertida, você começa pelo calcanhar. Primeira coisa que eu vou fazer é medir essa peça. Ó, eu tenho 0 aqui, e aqui, deixa eu marcar aqui, ó, 38. Vamos colocar? Olha, cravadinho, hein? Nossa, cravadinho, cravadinho, 38. Não passou nem faltou. Poderia dar uma diferençazinha, artesanato às vezes dá diferença. Agora a outra peça, eu tenho que fazer a mesma quantidade de pontos. Então, eu já fiz a mesma quantidade de pontos, e eu já fiz 3 carreirinhas, portanto, ela já reduziu, mesmo assim, ó, ela reduzindo, quer ver quanto que tá? Está com 41 centímetros. Portanto, para chegar em 38, ela vai reduzir mais 3, e vai, conforme vai fazendo, ela vai reduzir. Mas a minha correntinha inicial estava até maior. Então, agora é hora de pegar aquele caderninho. Eu espero de verdade que você tenha feito as anotações. Vai te ajudar tanto. Porque se você for ficar se apoiando em medidas, talvez não dê certo, porque você fica impressionado vendo, olha, parece que a meia vai ficar maior que a outra, e não vai. Por isso é importante saber a quantidade de pontos que você fez ali. Lembra que eu comecei com 78 correntinhas? Eu precisava que a meia tivesse 38 centímetros. Eu coloquei 15% a mais e fiz uma medida de 44 aqui inicialmente, né? Esses 44 foram feitas da seguinte distribuição: 78 pontos, sendo 12 para os dedinhos, 38 para o corpo da meia e 28 lá. E a gente foi progredindo a cada carreira, levando os marcadores, para não ter que ficar contando. Então, como que eu vou fazer agora? Mesma coisa, eu distribuí aqui, ó, 12 pontos para os dedinhos, 28 para o corpo, 38 para o corpo, 28 para o cano da meia. Como eu tenho que fazer agora, começando pelo calcanhar e não pela parte fixa, eu já preciso saber aqui onde é o calcanhar. Lembra que para fazer o calcanhar eu retrocedi 10 pontos com relação aqui ao cano? Eu retrocedi 10 pontos, eu até marquei aqui, ó, falei para você, retrocede entre 10 a 12, dependendo do tamanho, se for de criança vai retroceder bem menos. Pois é o que eu vou fazer agora. Vou pegar um marcadorzinho e vou colocar esse marcadorzinho 10 pontos para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, marquei aqui. Portanto, o calcanhar será feito aqui. Aqui é o cano, aqui é a pontinha, aqui é o corpo da meia, o calcanhar será aqui. E depois de toda essa explicação, eu vou começar a fazer aqui a carreira. Vou tirar o caderninho. Tomara que você tenha anotado. Bom, vou começar fazendo os 12 pontos aqui. Doze pontos. Passo o marcador lá para cima, troco de agulha e começo a trabalhar o ponto fantasia. Três pontinhos, fantasia. E vou fazer pontos, meio ponto alto até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador. Então, no marcador, ó, retira ele um pouquinho. Faz 3 pontos na mesma base, lembra? Primeiro, vamos fazer o calcanhar. Para fazer o calcanhar, eu tenho que fazer aumentos. 3 meio pontos altos na mesma base. Não preciso mais do marcador, porque fica visível, né, para as próximas carreiras. E aí, segue o ponto naturalmente, faz as mudanças que tem que fazer quando chega ali no cano, e volta, e faz depois 3 carreiras de pontos baixíssimos. Vou acelerar tudo isso e já vou voltar com tudo isso prontinho aqui. Pronto, já fiz as 3 carreirinhas de ponto baixíssimo, já estou no ponto fantasia e cheguei aqui na parte do calcanhar. Então, agora eu vou fazer aqui
os 6 pontos, não é? O aumentinho. 2 pontos no primeiro ponto de base, 2 meio ponto altos no segundo ponto de base e mais 2 no terceiro ponto de base. Então, ó, eu acho que eu já consegui explicar que essa outra meinha, esse outro pé da meia, a gente começa pelo calcanhar, tá bom? Então, eu vou fazer o calcanhar direto aqui, vou fazer o aumento, vou fazer a redução e só volto com essa parte pronta. Senão o vídeo vai ficar imenso de grande, né? Eu tenho certeza que você já entendeu a dinâmica. Olha como está ficando a peça. Eu já fiz o calcanhar, ó. Primeiro eu aumentei os pontos e depois eu diminuí. Então, olha aqui, ó. 3 pontos aqui, né, que foi feito o aumento, depois 6 e depois os 12, ó. E aqui, ao contrário. Fui diminuindo para virar 6, para virar 3 e virar 1. Olha isso. Então, o que que eu tenho aqui? A parte da meia que fica, ó, o calcanhar. Falta fazer a parte da meia agora, peito. O contrário do que foi feito aqui. Porque aqui primeiro eu fiz toda essa parte lisa, não é? E depois é que fui fazer o calcanhar. Então, no total aqui a gente tem 11 faixinhas, né? 11 faixinhas de cada um do relevo aqui, ó, tanto do ponto fantasia quanto do ponto baixíssimo. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixinhas do ponto baixíssimo, então faltam 4, e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faixinhas do ponto fantasia, então faltam 5. Então, qual é a sequência agora? Justamente, fazer agora uma carreira do ponto fantasia e depois outra 3 carreirinhas do ponto baixíssimo, só que agora sem aumento e sem redução, apenas seguindo o ponto como eles estão aqui. E aí, depois de feito tudo isso, eu terei essa parte aqui da frente, onde será feita a costura. E aí, a hora que for fazer a costura, eu te mostro para você entender por que que essa meia e essa ficam diferentes e como que elas formam o parzinho. Terminei de fazer todas as carreirinhas da meia. Então agora eu já tenho 11 faixinhas de ponto baixíssimo e 11 faixinhas de ponto fantasia. Esse pé da meia, primeiro eu fiz o calcanhar, depois a parte do peito do pé, né, que vai para frente. Por isso, agora eu vou fazer o fechamento e ela vai ficar ao contrário daquela, ó, vou te mostrar. O fechamento vai ficar aqui, ó. Aqui é o cano e aqui é a ponta dos dedinhos. Você tá vendo? Olha a costura, vai ficar aqui. Essa daqui ficou com a costura desse lado, ó, pra dentro. E essa daqui, ó, quando eu colocar aqui em cima, olha onde tá a costura, também pra dentro. Então, o parzinho de meia vai ficar com a costurinha lá dentro e os lados externos sem a costura. Tá vendo? São pequenos detalhes que fazem a diferença na sua peça. Tô fechando, não preciso ficar mostrando novamente isso, porque eu já mostrei quando eu fiz a outra meia, né? Então, eu vou finalizar a peça aqui e já volto com ela pronta, finalmente, né? E finalmente está pronta. Vou dobrar aqui o cano, porque eu acho tão bonitinho assim, né? Olha que delicadeza. Como eu prometi, as costurinhas por dentro. Você encosta o parzinho aqui, ó, uma meia na outra, as costuras estão aqui. O lado externo tá bonitinho, acabamento impecável. Esse ponto ele é sensacional, gente, que coisa, que textura maravilhosa. Então eu vou fazer agora a parte mais gostosa, colocar no meu pé. Com esse frio que tá fazendo aqui em São Paulo, mês de agosto de 2024, um inverno, e essa meia vai aquecer o meu pezinho agora. Que delícia, né? Já vou colocar para você ver. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts.